Carlos Martins, olá, bom dia. Doutor Carlos, eu acho que hoje sou a pessoa ideal para ser o seu interlocutor, porque estou aqui com uma congestão nasal e que me dá esta forma de falar tão particular. Vamos falar de rinite alérgica, se bem que eu acho que não é este o mal de que padeço, acho que é uma simples constipação, mas é disso que vamos falar, começando com uma questão de uma telespectadora aqui no nosso público, pode ser? A Cristina Souza. Olá, Cristina. Muito bom dia. Vem junto de nós ou fala aí? Pode vir cá, pode... Uma consulta aqui com o Dr. Carlos Martins. Olá, já se conhecem, certamente, pelo menos aqui da praça. Então, o que é que há feliz? Pronto, em contacto com o campo, com ervas secas, começo a espirrar, ar-condicionado também quente, também na feliz. Sente-se mal com o ar-condicionado? Exatamente, também. Geralmente no campo é pior, contacto com o pólen das plantas, ervas secas, etc. As perguntas é aqui o doutor. Tinha uma pergunta para nos colocar, Cristina? Sim. Queria perguntar ao Sr. Doutor se este tempo, portanto, como vem um inverno muito seco, se ele realmente é prejudicial neste tipo de patologia. Muito bem. Tem sentido que tem passado pior estes últimos dias? Sim, não é? noto. Nota? É assim, o inverno normalmente não é a pior altura para quem tem rinite alérgica. Não costuma ser a primavera? Aos pólenes. É, não é? Exatamente, costuma ser a primavera. Contudo, a outra parte da questão, que é o facto de estarmos com um inverno seco. E que agora já começamos a estar, digamos, numa fase avançada do inverno e numa fase de transição para a primavera, e numa altura em que Portugal está tão bonito, não é? São as maias, não é? Exatamente. Não, são as mimosas. Mimosas, conhece as mimosas. Exatamente, em que temos as mimosas todas a florir, realmente o tempo seco... Não quero aproximar-se muito para não começar a espirrar. Eu aqui já sinto o doce aroma, o doce perfume das mimosas. Realmente Portugal é um encanto, ainda há um bocadinho estávamos a falar do Minho, não é? Do lenço de amor. E, por exemplo, o Minho é uma região que fica encantadora nestas semanas com as mimosas. Mas, na verdade, há muitas pessoas que têm rinite alérgica ao pólen das mimosas. E, realmente, é verdade que o facto do tempo ir seco, ou seja, de não chover, isso agrava a exposição aos pólenes, porque os pólenes andam realmente no ar e, quando chove, no fundo, faz com que eles, no fundo, misturados com a chuva, vão para o chão e não andam, digamos, não existem tanto no ar. De modo que quem tem este tipo... Precisamos urgentemente de chuva, a todos os níveis, não é? Sim, nesse aspecto, sem dúvida, a todos os níveis mesmo. E realmente quem tem este tipo de problemas de rinite alérgica aos pólenes, e, por exemplo, quando vai para o campo que se tem esses sintomas, passa pior na época do tempo seco. Isso realmente é verdade. É verdade. Cristina, normalmente quando está em crise, que tipo de queixas é que apresenta? Portanto, é espirrar, comichão no nariz e no dia seguinte o pinguito no nariz e os olhos também a lacrimejar. Muito bem. Realmente os sintomas, exatamente, é o quadro típico. E uma secura na garganta também. E uma certa secura na garganta. Ou seja, no fundo estamos com uma inflamação de toda a região do nariz. Eu tenho aqui duas imagens que nos podem ajudar a compreender melhor este quadro que ocorre. A alergia é, no fundo, uma resposta exagerada do nosso sistema imunitário, do nosso sistema de defesa, que em contacto com certos estímulos, neste caso, por exemplo, os pólenes, que são os alergénios, desencadeia uma série de reações que vão digamos, organizar e originar um quadro de inflamação intensa de certas partes do nosso corpo humano. Neste caso, por exemplo, no fundo estamos a ver o interior das nossas fossas nasais, do nariz, e há uma inflamação exagerada de todas estas mucosas das paredes do nariz. É isto que origina o tal congestionamento nasal, o nariz entupido, é isto que origina a comichão no nariz, é isto que origina também, depois vemos aqui já o olho afetado. É comum, nem todas as pessoas, quando têm uma crise de rinite alérgica, têm também o olho afetado, que é aquilo que nós chamamos de conjuntivite alérgica, mas este é o quadro típico com estas queixas. Como é que nós sabemos se se a pessoa está com uma rinite alérgica ou com uma constipação, não é? Exato. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que normalmente a constipação dura poucos dias,
O quadro de rinite alérgica normalmente é mais arrastado. Poucos dias, em média quantos? 3 a 5 dias, às vezes 7, E a mas rinite não pode durar muito mais quantos do que dias? isso. Como? E os episódios de A rinite podem rinite durar normalmente pode durar semanas, às vezes meses. Às vezes meses. Tem essa experiência, Sim, não é? sim. Por outro lado, por exemplo, a constipação pode ser mais associada também com outras queixas, mais dores no corpo. As secreções nasais têm mais tendência a ser amareladas, esverdeadas, enquanto que o corrimento da alergia pura é Mais um líquido. corrimento líquido, branco. transparente, branco, Branco. como dizem as pessoas, não é? Exatamente. Exatamente. Doutor, a rinite pode causar também inflamação da garganta? Pode, por vezes existe uma inflamação da garganta, daí há Porque seca. aquilo que disse, Exato. a sensação de, às vezes de um arranhar da garganta, pode realmente ocorrer em simultâneo. Eu agradecia que mostrássemos agora a imagem seguinte. Cristina, por vezes, quando está com uma crise, não tem também uma sensação de peso aqui em cima, por Exato, exemplo? vai por aqui para cima, apanha estas partes. Exatamente. E às vezes também a dor de cabeça É associada. exato, não é aquela dor de cabeça forte, mas é uma sensação de peso. Exato. Este fenómeno que ocorre tem a ver com estas cavidades que nós temos à volta do nosso nariz. Nós, no fundo, temos aqui à volta do nosso nariz toda uma série de cavidades onde deve circular o ar. Esta inflamação que vimos na imagem anterior impede a circulação do ar. E algumas das cavidades que estão aqui à volta, chamados os seios perinasais, comunicam também com os seios frontais, que ficam, no fundo, aqui em cima, realmente na fronte, como diz o nosso povo, e é isso que origina o mal-estar e a dor de cabeça e a sensação de peso. Há alguma coisa que a Cristina possa fazer, e quem está em casa, para aliviar essa sensação de peso? Vamos perguntar à Cristina, que medidas é que costuma tomar, que tratamentos é que faz quando está em crise? Sim, o inalador, portanto, na narina, e os comprimidos antihistamínicos. Pronto. Realmente existem vários tratamentos. Há vários tipos de medicamentos, não é? Não vou estar aqui agora a citar. O ideal é, no fundo, a pessoa conhecer o seu próprio esquema de tratamento e ter sempre o tratamento à mão. E mal a pessoa, ou porque a pessoa já sabe que naquela época do ano costuma ter crises, então iniciar tratamento quase preventivamente. Isso às vezes é o suficiente para evitar que a pessoa depois passe mal, por exemplo, a época da primavera e tenha crises. Por outro lado, às vezes há pessoas que não precisam de um tratamento preventivo, nem de um tratamento muito prolongado, e que têm uma alergia um bocadinho mais ligeira, e que é suficiente, por exemplo, um tratamento chamado em SOS, ou seja, mal a pessoa começa a sentir os primeiros sintomas, o congestionamento, o espirrar, a comichão, faz um tratamento durante 2 ou 3 dias e isso às vezes é o suficiente. Os tipos de medicamentos disponíveis são vários. Realmente, alguns dos mais eficazes são estes dois que a Cristina falou e muito bem. Inaladores? Uns sprays nasais, que realmente contêm muito à base, por exemplo, de cortisona, e que são das medidas terapêuticas mais eficazes para aliviar estes sintomas e são seguros se usados corretamente. Claro, referiu também antihistamínicos. Exatamente, os tais comprimidos para as alergias, realmente também vale a pena fazê-los e são eficazes. Por vezes, se a pessoa estiver também com sintomas como dor de cabeça, mal-estar, o paracetamol pode dar uma ajuda e pode também aliviar esse mal-estar. Há complicações da rinite? É assim, pode haver, não são comuns nem são frequentes. As complicações relacionam-se sobretudo com aquela inflamação que nós vimos. Se aquela inflamação se arrastar muito e de forma prolongada, a tal, por exemplo, a tal circulação de ar entre aquelas cavidades, entre os seios perinasais, pode estar perturbada. Isso pode depois complicar, às vezes, com uma infecção, como, por exemplo, complicar um processo de sinusite. E isso pode levar a uma situação um bocadinho mais arrastada. Também é comum haver pessoas que têm rinite alérgica e, ao mesmo tempo, por exemplo, asma alérgica. Exatamente. E realmente, às vezes, as situações podem estar associadas e o quadro da rinite pode contribuir para complicar o quadro também da asma. Queria fazer uma pergunta ao Sr. Sachauer. Aproveita agora. Portanto, se este tipo de patologia rinite alérgica é hereditária? Ora bom, essa é uma boa pergunta, Cristina, excelente mesmo. É sim,
realmente é uma doença em que a hereditariedade tem um componente importante. Não é condição necessária, ou seja, uma pessoa que não tem qualquer história na família de alergias pode agora apresentar um quadro de rinite alérgica. Contudo, é muito frequente haver realmente uma ligação à hereditariedade e haver avós que tinham rinite alérgica, depois pais que têm e agora os filhos que também apresentam estes quadros. E em qualquer altura da nossa vida podemos desenvolvê-la, não tem que Sim, ser desde criança, não é? É verdade. Que já falamos disso Exatamente, é verdade. Não pode ocorrer em qualquer altura da vida. Por vezes, em alguns casos, e sobretudo quando a doença aparece em idades mais jovens, a Cristina, salvo erro, desde criança, sim, não é? Fez umas vacinas. Pronto, sim. Aquilo que nós chamamos de imunoterapia, que realmente por vezes ajudam a suavizar muito o quadro da alergia. Sim, ajudou imenso. E contribuir para que as crises não sejam tão intensas. Muito bem, ficamos esclarecidos, doutor. Muito obrigada. Obrigada, Muito Cristina. gosto. Também. Bom dia, Cumprimentos ao amoroso.